Paz, meus irmãos, a nossa meditação de hoje, o nosso devocional, Salmo de número 122. Nós estamos distantes, mas em comunhão com Deus, em comunhão familiar, em comunhão com a igreja. Deus abençoe o seu dia. Muito bem, Salmo 122, vamos ler? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Nós já falamos aqui, esses salmos são salmos de romagem, os salmos que os peregrinos de Israel cantavam quando eles faziam a sua peregrinação, sua viagem para Israel 2, 3 vezes ao ano. E eles cantavam esses salmos na sua jornada. Então, esses salmos têm uma relação com a nossa vida, porque assim como eles peregrinavam até Jerusalém, nós também estamos peregrinando em direção a Jerusalém Celestial. Este salmo foi escrito por Davi. A diferença é que ele morava nas proximidades de Jerusalém, né? Ele nunca provavelmente fez essa peregrinação, mas ele, tomado pelo sentimento de alegria de ver o povo de Deus indo até Jerusalém, então ele faz esse salmo que nós vamos refletir aqui sobre ele, né? Muito bem, então este lugar, a cidade de Jerusalém, desde cedo, né? O povo de Israel escolheu como lugar de adoração a Deus. O conceito, né, que foi transmitido para o povo de Israel é que Deus, o Deus de toda a terra, só pode ser adorado no lugar. Nesse lugar é a arca do Senhor, no tabernáculo, e esses foram levados para Jerusalém, para o templo. Então, no templo, é em Jerusalém que o povo ia para cantar, para adorar, era o centro religioso do povo, né? Então, nesse lugar, Davi celebra, né, com alegria. Chegou o dia, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Então, Davi expressa o seu amor a Deus e o seu desejo de adorar a Deus, de servir e de estar com os irmãos. Nós não temos esse privilégio de nos reunir todos os dias para adorar o Senhor. Nós tínhamos o privilégio de adorarmos 2, 3 vezes por semana. E agora, por um período, queira Deus, pequeno, nós estamos impedidos de estarmos orando. Estamos adorando juntos a Deus, né? Então, que o nosso desejo de estarmos juntos para adorar nos faça estar mais conectados, e nos faça gastar mais tempo, investir o nosso tempo, que agora está sobrando, investir o nosso tempo na adoração ao Senhor. Eu espero que você esteja junto com a sua família, distante dos seus amigos e irmãos, mas juntos através das redes sociais, adorando o Senhor, né? Então, Davi começa a descrever a sua chegada a Jerusalém, e no verso 2 ele diz,
ele admira com a cidade de Jerusalém, porque ele diz assim, Jerusalém, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então, ele de antemão, ele já diz que a cidade é maravilhosa, né? Ele chega às portas dela e começa a admirar a beleza da cidade, né? Então, é uma cidade compacta, uma cidade unida, uma cidade bem estabelecida, né? E ele lembra que é ali que Deus escolheu para que as tribos do Senhor adorem o Senhor, né? Eu gosto daquela frase, né? Sou da Igreja Nova Jerusalém porque Cristo quer. Eu entendo que a nossa motivação é que nós somos um grupo de pessoas lavadas no sangue de Jesus e que Ele desejou, Ele planejou, Ele permitiu que nós estivéssemos juntos para servir a Ele, né? Davi, no verso 5, ele olha para a cidade, aí ele fala a respeito do trono de justiça que há em Jerusalém, né? Então, por quê? Ali era o centro religioso, o centro civil, ali é que o rei tomava as decisões, ali é que os sacerdotes deliberavam, determinavam e davam as instruções e adoravam a Deus. Então, para ele, esse é um lugar muito especial, a cidade de Jerusalém, onde está ali o templo, onde está ali o templo onde o rei governa e o templo onde o povo adora o Deus de toda a terra. No versículo 6 a 8, ele começa a expressar o que ele pede. Então, ele diz para que nós possamos orar pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém, né? Para que ele deseja isso? Para que haja prosperidade, né? Para que haja peregrinos, para que o culto floresça, né? Para que haja o pão de cada dia na vida de todos. Então, a paz aqui, o sentido da paz aqui é estar livre de guerra, né? O desejo do salmista, né, é que, diz o verso 7, né, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Então, ele, nesse desejo, que é tão profundo, ele mesmo diz, no versículo 8, eu mesmo peço, haja paz por ti, né? Que essa seja também a nossa expressão, o nosso desejo de ver o reino de Deus crescendo, de ver o povo de Deus prosperando, não a prosperidade material, mas a prosperidade espiritual. O nosso Deus, o nosso povo vivendo em paz na presença de Deus, né? Nesses dias nós precisamos estar desejosos de que a mão de Deus, né, transforme esse nosso mundo, nos dê o livramento dessa praga, né? Vamos usar aqui essa expressão, mas que Deus nos dê as condições de estarmos superando isso e breve nós estejamos de novo mais unidos, mais fortes, mais fervorosos, adorando o Senhor, né? Então, no verso 9, ele diz, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem, né? Então, Davi está dizendo aqui, ó, eu vou interceder por Jerusalém, eu vou trabalhar na proteção dessa cidade, eu vou contribuir financeiramente para o bem-estar dessa cidade. Ele está dizendo aqui que é nosso papel trabalhar em prol da nossa igreja. Nós agora precisamos que você aproveite o seu tempo e participe dos grupos que nós estamos estudando agora remotamente. Nesses próximos dias eu vou estar avisando toda a igreja, né? Se você ainda não está participando de um grupo, para a gente arrumar um jeito de você participar, é remotamente, é na sua casa, mas vai trazer grandes benefícios para você. Vai trazer prosperidade para a sua alma, né? Muito bem. O que esse salmo nos fala nos dias de hoje? Primeiro, esse salmo nos lembra que o centro de adoração mudou. Não é mais a cidade de Jerusalém, né?
O centro da adoração agora é Jesus Cristo. Então, nós agora, embora tenhamos e nos reunamos num templo para adorar a Deus, nós não precisamos de um templo para adorar a Deus. Se alguém tinha dúvida disso, você vai assistir isso agora. Porque nós, impedidos de estar no templo, vamos continuar adorando o Deus vivo. Mas o fato é que Jesus agora é o centro da nossa adoração, né? O Velho Testamento, ele trouxe todas as coisas, os sacrifícios, os sacerdotes, os altares, a própria cidade de Jerusalém, né? O tabernáculo, o templo, tudo isso era sombra porque Cristo estava chegando. E Jesus veio, né? Jesus veio e agora ele é o centro da nossa adoração. Vocês devem estar lembrando da conversa de Jesus com uma mulher samaritana, né? Já chegou a hora que não é nem aqui nem acolá, não é nem em Samaria e nem em Jerusalém. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma lição que nós estamos aprendendo à força. Deus pode ser adorado em qualquer lugar. A igreja de Deus adora a Deus no lugar onde ela estiver. Se ela estiver confinada dentro de casa, em quarentena dentro de casa, é ali o lugar de adoração, né? Nós precisamos compreender que a extensão, né, dessa centralidade em Cristo, agora nós somos convocados para estarmos também convergindo para Cristo e servindo a Cristo aonde nós estivermos, né? O templo era um lugar que representava a presença de Deus. Era no templo que Deus manifestava a sua presença para com o povo de Israel. Hoje não há mais o templo físico. O templo hoje somos nós. Nós é que por causa de Cristo nos tornamos a habitação de Deus. Cristo ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, e nós ressuscitamos com ele, diz a palavra de Deus. Então a história de Cristo é a nossa história. E assim como aprove a Deus que habitasse em Cristo toda a plenitude, é o que diz lá o livro de Colossenses, Deus habita em Cristo em toda a sua plenitude, por extensão, por causa da nossa fé em Cristo, por causa da nossa entrega a Cristo, Deus também habita em nós. Então, igreja não é aquele prédio construído na rua tal, no número tal. A igreja não são paredes. No Novo Testamento, igreja é a casa de Deus, e casa de Deus são as pessoas onde Deus habita, né? Nós somos lá chamados em 1 Coríntios de santuários de Deus. É interessante essa palavra no grego, né? Porque ela não está se referindo ao conjunto do santuário, mas ao Santo dos Santos. O lugar mais solene lá do templo era esse lugar que agora nós fazemos parte. Nós somos o santuário de Deus. Deus habita em nós por causa de Cristo. Pedro chega a dizer, né, que nós somos um edifício vivo. E aí, nesse sentido, essa visão de Davi, essa admiração de Davi por Jerusalém, nos leva a Apocalipse, onde nós vamos ler sobre a Nova Jerusalém, onde a igreja estará em glória, entrando para adorar a Deus. E, portanto, isso deve nos alegrar. Isso deve nos lembrar que Deus cumpriu todas as suas promessas e Ele continua cumprindo. Não que não vai chegar a enfermidade, ela pode chegar na nossa vida, ela pode chegar na vida de algum membro, de alguma pessoa, nós sabemos disso, nós temos que tomar todos os cuidados, mas o que nos espera é a Jerusalém celestial. Com ou sem uma gripe, com ou sem a enfermidade, com ou sem as lutas que nós enfrentamos, nós sabemos que Deus está do nosso lado e mais ainda,
não só do nosso lado, ele habita em nós. Então, você deve se alegrar, porque você faz parte da igreja. E se você ainda não faz, agora mesmo, se eu fosse você, iria orar e dizer: Jesus, eu quero fazer parte da tua igreja. E você precisa se alegrar com a sua igreja, se alegrar com seus irmãos. Não há mais motivo para você dizer: eu não quero participar disso, ou eu não posso participar daquilo, ou eu não tenho como participar daquilo outro. Está na hora de você se alegrar com a sua igreja, para você caminhar com a sua igreja, sendo instruídos na palavra de Deus. A igreja está no centro do plano de Deus. Ele aprove fazer isso por causa de Cristo, a ponto que a Bíblia diz que Cristo é o cabeça e que a igreja é o corpo, né? Então a igreja está ligada a Cristo e nós precisamos compreender e admirar essa igreja. Não quer dizer que a igreja não tenha defeitos, mas não deixe que os defeitos façam com que você seja descrente com relação ao plano de Deus. Pelo contrário, você que compreende que a igreja é um conjunto de pecadores, mas pecadores lavados no sangue de Jesus. Nós estamos indo por um caminho, e esse caminho é a Jerusalém celestial. E assim como Davi orava por Jerusalém, ore pela igreja. Ore pela igreja do Senhor espalhada no mundo todo. Busque o bem da sua igreja. Fale da sua igreja, compreenda que ela é a noiva de Cristo. E você precisa investir na sua igreja. O seu talento, o seu tempo e os seus recursos. Por quê? Porque você compreende que Deus tem um plano e que o plano dele está sendo executado. É por isso que nós queremos levar as pessoas à igreja. É por isso que agora nós vamos compartilhar com as pessoas, mesmo distantes, para falar que nós cremos que Deus está no controle e que nós vamos cumprir e sair dessa luta maiores e mais abençoados do que antes. Se você não está conseguindo compreender e ver essa igreja maravilhosa, então você precisa reexaminar o seu coração, porque alguma coisa pode estar errado. Peça a Deus para sondar o seu coração. Peça a Ele para iluminar a sua mente. Use o seu tempo agora para fazer aquilo que vai aproximar você de Deus. Comece entregando a sua vida para Ele. Comece sendo sensível à voz dEle para a sua vida, a voz dEle que está sendo falada por meio da palavra que Ele deixou. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.